Hoje vamos falar sobre a formação de líderes dentro das empresas. Essa deve ser uma preocupação constante do dono e dos diretores. E não importa se a organização é grande ou pequena. Formar pessoas que administrem o negócio é indispensável para a sobrevivência no mercado. Bernard Entchev está aqui conosco para falar sobre esse tema. Olá, Bernard. Olá, bom dia a todos, né? Se é tão importante para a perenidade da empresa, sobrevivência, enfim, por que tantas companhias negligenciam nisso? Bom, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem um negócio pensa ou imagina que é quase imortal. Né? Ninguém pensa na morte, na verdade. Ninguém pensa na saída, ninguém pensa em uma eventual mudança, que é muito significativo isso aí. Né? Então as pessoas negligenciam porque eu vou deixar isso, vai empurrando com a barriga, vou deixar isso para o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando eu vou começar a preparar-me a sair, né, da posição ou do meu negócio. Infelizmente, a vida às vezes prepara situações inesperadas. Por exemplo, aqui em Curitiba mesmo havia uma grande organização, o cidadão realmente era brilhante, tinha filhos, um filho com 25, 26 anos de idade, não preparou o filho, não preparou outros sucessores, quando de repente houve um acidente aéreo, ele veio a falecer. Ele veio a falecer justamente quando ele tinha acabado de escolher um líder, só que não deu tempo e até porque o líder morreu junto com ele. Então, a organização resistiu 2 anos e depois desapareceu. Era uma organização que tinha mais de 2.000 funcionários. Então, infelizmente, a gente precisa prever, porque todos nós, sejamos empresários, sejamos executivos ou líderes de uma empresa, nós temos carreiras que têm início, têm meio e têm fim. Até porque ninguém vira semente, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, no caso da gerência, dos cargos de chefia, de gerência, a pessoa muitas vezes não tem um receio de treinar um funcionário, ver às vezes um destaque no funcionário e não fica com medo de treiná-lo justamente com medo de perder a vaga? Acho que a gente tem as duas situações. Uma é que o cidadão realmente tem medo e o medo é infundado, porque a organização às vezes joga extremamente limpo com esse processo. Treine seu subordinado que eu vou dar chance de você crescer e subir. Bom, mas também existe o outro lado da moeda. Existem empresas que simplesmente promovem depois o subordinado à posição de quem o treinou. Até porque muitas vezes há uma diferença econômica em relação a isso, né? Se você está muitos anos numa empresa, está ganhando, por exemplo, 10, e você começa a treinar um subordinado de 4, obviamente daqui um pouquinho a empresa pode imaginar assim, sim, ok, vou tirar você de 10 e colocar esse de 4 pagando para ele 8 e há um ganho de 2. Pois é, mas a empresa que age dessa maneira, ela dá um recado para os outros colaboradores muito ruim, muito ruim, complicado, muito ruim. São empresas que normalmente têm muito conflito e por isso que muitas vezes o líder, o gerente, ele esconde informações e aí com isso ele não forma 10 sucessores. Agora, a sucessão é muito importante e quanto maior a empresa, maior tem que ser cuidado em relação a isso. E não só com a sucessão do presidente ou dos diretores, mas de todos os cargos de chefia. Porque é muito importante você ter um determinado clima organizacional que faz com que você tenha uma determinada produtividade, que isso é estimulado de forma ímpar se você tem um líder adequado e correto. Agora, se eu sou... Perdão. Não. E se você sai, por exemplo, né, de repente entra um novo que sem essas habilidades, a tua produtividade cai terrivelmente. Agora, se eu sou um funcionário que acredito que tem um talento, ou acho que posso, ou desejo um cargo de liderança, eu devo sinalizar isso para a empresa e de que maneira? Com certeza. Primeiro, acho que você tem que conversar com o seu superior mesmo, com o seu chefe. Converse com ele sobre isso. Diga, olha, eu gostaria muito de ser treinado para tal função, tal área ou para essas matérias. 2, converse também com a área de RH. RH pode ajudar muito a você, orientando, fazendo com que você tenha, vamos dizer, as informações para você se formar em que áreas. Até que muitas vezes o indivíduo perde tempo fazendo cursos ou fazendo, vamos dizer, atividades que na verdade não somos nada, não representam nada nessa função nova que ele quer. Então essa conversa, esse diálogo é muito importante. Sinalize isso para o seu chefe. Agora, a sinalização ela não ocorre só na conversa, ela ocorre principalmente na sua competência e na capacidade que você tem em realizar tarefas, superar desafios. Isso que é muito importante. No dia a dia mesmo, né, Bernard? No dia a dia, é todo dia. Agora, Bernard, a empresa também que não respeita, vamos dizer assim, o perfil de cada um, ou seja, às vezes você tem alguém que é operacional, que é muito bom no que faz, e a empresa, às vezes, para não dar um aumento para aquela pessoa naquele cargo, faz dela um gestor. E não é isso que ela queria, ou, enfim, não tem perfil exatamente para ser um gerente, enfim. Isso aí também é um tiro no pé, por assim dizer. Com certeza. Porque, eu vou contar uma historinha, né, de um cidadão que veio do interior, cresceu, foi ser vendedor numa grande organização. E desde o dia que ele entrou, ele sempre foi campeão de vendas. Acontece que, um ano depois, o chefe dele saiu,
e por alguma razão, por ser o melhor vendedor, o promoveram ao chefe, a posição do chefe. O que aconteceu 6 meses depois? Ele foi demitido porque ele não conseguiu reter a equipe. Então a organização perdeu 2 vezes. Perdeu um bom gerente, porque teve que mandar o cidadão embora, e ainda perdeu o melhor vendedor. Então, não significa só porque você faz muito bem alguma coisa numa posição que você deve estar apto para subir 1 ou 2 degraus dentro da estrutura organizacional. Para isso, a gente tem que fazer, sabe o quê? Tem que fazer uma avaliação muito correta da pessoa. E, principalmente, tentar descobrir o potencial. Ok. Obrigada, Bernard. Mas, para isso, na Gazeta de domingo e de terça-feira. Bom fim de semana. Igual para todos nós. Até semana que vem.